Desejamos boas-vindas a todos e a todas à terceira aula do módulo 1 do curso online do projeto Network, Informalidade Laboral, Concepções, Estrutura Econômica e Regulação. Eu, Rejane Carvalho e Vanderleia Farias, professoras do Departamento de Economia da UFPB, vamos realizar a exposição desta aula. Na primeira aula, estudamos a unidade, a categoria do setor informal da OIT, como referência inicial, visões em disputa. Na segunda aula, discutimos o tema da categoria setor informal para a economia informal, novas visões em disputa. Nesta terceira aula, abordaremos economia informal e a matriz de Huysmans na OIT. Vimos na aula anterior que a categoria de setor informal recebeu crescentes críticas, especialmente no meio acadêmico. De sua parte, a OIT passou a processar a crítica nas suas instâncias internas e na 90ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 2002, a categoria de economia informal foi assimilada como suporte analítico à campanha pelo trabalho decente. O termo setor informal passou a ser considerado inadequado para refletir o dinâmico, heterogêneo e complexo fenômeno da informalidade. Na nova abordagem, a informalidade deve compreender as atividades econômicas não abrangidas pelas normas e leis que oficialmente regem a economia, envolvendo muitos segmentos de trabalhadores e empresas, nos espaços rural e urbano. Por essa ótica, os trabalhadores e as empresas informais não se restringem a um setor da atividade econômica, pertencendo, ao contrário, a vários. A categoria de setor informal, por outro lado, não dava realce às conexões e interdependências existentes entre as atividades formais e informais, responsáveis pela constituição de vastas zonas cinzentas, onde essas atividades se misturam e se confundem. Na resolução da Conferência de 2002 sobre trabalho decente, a categoria de economia informal foi definida pela OIT como conjunto de atividades econômicas desenvolvidas por trabalhadores e unidades econômicas que, tanto na lei quanto na prática, são insuficientemente cobertas por sistemas formais. Em outras palavras, quando falamos de economia informal, as atividades dessas pessoas e empresas não estão incluídas na lei, o que significa que elas são realizadas fora dela. Ou não são contempladas na prática, ou seja, embora essas pessoas operem dentro do escopo da lei, esta não se aplica ou não é cumprida. Ou ainda, a própria lei não promove o cumprimento por ser inadequada, pesada ou impor custos excessivos. Na nova abordagem da OIT, a informalidade se relaciona às seguintes situações: falta de declaração dos empregados ou dos empregos ou dos empregados, empregos ocasionais ou de curta duração, empregos com jornada ou salário abaixo de um limite especificado, por exemplo, para contribuir com a Seguridade Social. O empregador é uma empresa não registrada ou uma pessoa que é membro de uma família. O local de trabalho do empregado está localizado fora das instalações da empresa do empregador, com trabalhadores atuando fora do estabelecimento e sem contratos de trabalho. Os trabalhos aos quais os regulamentos trabalhistas não se aplicam, não se cumprem ou não se fazem respeitar por outro motivo. Na noção de economia informal, foram considerados dois grupos principais. O primeiro, o autoemprego informal, empregadores em empresas informais, trabalhadores por conta própria em empresas informais, trabalhadores familiares ajudantes em empresas formais ou informais e membros de cooperativas de produção informais. No segundo grupo, o emprego assalariado informal, constituído por empregados contratados sem proteção social por empresas formais e empregados contratados sem proteção social por empresas informais ou famílias que os empregam como trabalhadores domésticos. O conceito de economia informal
Usam-se também os de trabalho informal, emprego informal, trabalhadores informais, empresas informais e atividades informais. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades econômicas realizadas nas ruas, sem estabelecimento permanente ou em mercados ao ar livre, não são consideradas por si mesmas informais, ao contrário dos países em desenvolvimento. Em geral, nesses países, tais atividades são regulamentadas, sujeitas à autorização e controladas, o que não impede, logicamente, a existência de casos de não conformidade com regulamentos. Elas mereceram atenção na legislação comercial e trabalhista, e as pessoas que as realizam são frequentemente incluídas nos sistemas de proteção social de forma obrigatória. Na Europa, esses casos de economia informal são denominados de atividades não declaradas, trabalho subterrâneo, trabalho clandestino e trabalho não declarado. Quanto aos países subdesenvolvidos, tem prevalecido nos fóruns da OIT a ideia de não atribuir às atividades produtivas informais o rótulo de legal, visto que significativos contingentes de pessoas vivem dessas atividades. Nas palavras do pesquisador chileno José Luiz Daza, abre aspas, se nos países desenvolvidos as atividades informais são caracterizadas por ocultação ou baixa visibilidade, nos países em desenvolvimento ocorre o contrário. Grande parte das atividades é realizada ao ar livre, de forma móvel, com ocupação de vias públicas, ocupação permanente de terrenos públicos e, em geral, em instalações ou estabelecimentos visíveis e até rotulados para atrair a atenção de potenciais clientes ou usuários. Fecha aspas. A aula terá continuidade com a professora Vanderleia Farias. Olá, dando continuidade ao conteúdo temático da aula, do ponto de vista da ação dos governos frente ao problema da informalidade, basicamente se pode fazer a seguinte distinção, ainda segundo José Luiz Daza. Nos países desenvolvidos, a informalidade é praticamente equivalente à ilegalidade. Portanto, os ministérios do trabalho são obrigados a combatê-la, sem distinção pelo tamanho das empresas ou dos setores em que ela aparece. Nos países em desenvolvimento, a administração do trabalho tende a considerar as micro e pequenas empresas fora do escopo da regulamentação e as ignora, sem exercer pressão para aplicar a legislação vigente. Apesar de tamanha heterogeneidade, o que se caracterizaria como informal seria o fato de, em conjunto, não contar com o reconhecimento ou a proteção no âmbito das normas e leis vigentes, sendo submetido, como trabalhadores e empreendedores, a altos níveis de vulnerabilidade e a limitado acesso a infraestruturas e benefícios públicos, em total desvantagem à economia formal. A incorporação da categoria de economia informal pela OIT, em substituição à de setor informal, a levou a produzir alterações nos fundamentos estatísticos adotados pela instituição para medir a informalidade. As alterações foram feitas na 17ª Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho, CIET. As CIETs se reúnem aproximadamente a cada 5 anos. A primeira CIET ocorreu em 1923, tendo se dedicado aos temas dos salários e das horas de trabalho. A última CIET ocorreu, a 20ª CIET, ocorreu em outubro de 2018. Participam das CIETs especialistas dos governos, ministérios do trabalho e escritórios nacionais de estatísticas, especialistas de organizações de empregadores e de trabalhadores, observadores de organizações regionais, internacionais e outros grupos de interesse. A conferência faz recomendações sobre questões relacionadas a estatísticas trabalhistas, que, uma vez aprovadas, assumem a forma de resoluções e diretrizes. Aprovadas pelo Conselho da Administração da OIT, passam a integrar o conjunto de normas internacionais de estatísticas do trabalho.
É assim que o corpo normativo das estatísticas do trabalho é gerado. No que concerne ao tema da informalidade, destacaram-se ao longo da trajetória da OIT os seguintes momentos: nos anos de 1970 e 1972, quando são postuladas noções básicas do fenômeno da informalidade. Apenas em 1993, na 15ª CIET, a OIT aprova proposta padronizada sobre o conceito do setor informal, que toma como referência a unidade econômica. No ano de 1997, o Departamento de Estatística da ONU cria o Delhi Group para estudar uma visão mais integradora do fenômeno da informalidade. Em 2003, a OIT realiza a 17ª CIET, na qual a referência da unidade econômica acrescenta-se a de emprego informal. Enquanto na 15ª CIET as ocupações são classificadas em dois tipos, aquelas realizadas em atividades do setor formal e as realizadas em atividades do setor informal, incluindo o trabalho doméstico remunerado, na 17ª CIET, as ocupações são classificadas de acordo com três tipos: as realizadas em atividades do setor formal, aquelas realizadas em atividades do setor informal e as realizadas em domicílios, como a produção de bens agrícolas e habitação para uso próprio, e os serviços domésticos remunerados. O trabalho doméstico não remunerado seguiu sendo considerado atividade não econômica. Conforme a nova concepção e critérios, a classificação é feita com base na posição na ocupação, resultando nos seguintes tipos: os empregadores, os empregados, os trabalhadores por conta própria, os membros da família sem remuneração e os membros de cooperativas de produtores. Nessa nova classificação, para se avaliar a geração de ocupação e renda pela atividade econômica, não basta verificar as ocupações criadas pelas atividades formais, informais e domiciliares. É necessário identificar a natureza das ocupações geradas por cada tipo de atividade. A combinação entre o tipo de atividade que realiza a atividade econômica e a natureza da ocupação gerada produz um quadro com tipos de informalidade, que é observada a partir da matriz de Ralph Buseman. Quanto a isso, três situações se distinguem. Para os casos dos empregadores, das cooperativas e dos trabalhadores por conta própria, a natureza da atividade determina a natureza da ocupação. Se a atividade é formal, a ocupação é formal. Se é informal a primeira, a segunda também o é. Já no que se refere aos trabalhadores não remunerados e para consumo próprio de bens agrícolas e autoconstrução de habitação, as ocupações são, por natureza, informais. Para os empregados assalariados, por sua vez, a natureza da ocupação depende do vínculo do emprego e respeitar ou não a legislação nacional de proteção aos empregados, podendo, a depender desse critério, ser formal ou informal. Como principais referências bibliográficas para essa unidade, nós indicamos novamente textos básicos e complementares. Como os textos básicos, indicamos o artigo de José Luiz Daza, intitulado Economia Informal, Trabalho Não Declarado e Administração do Trabalho. E também o artigo do Paulo Batar e do Marcelo Manzano, O Problema da Informalidade Ocupacional na Periferia do Capitalismo. Como textos complementares, sugerimos o texto citado do José Luiz Daza, a Conferência Internacional do Trabalho na 90ª reunião da OIT, o artigo do Ralph Buseman, Medindo a Economia Informal, do emprego informal, do setor informal ao emprego informal, e o artigo da Florence Bennett, John Bennett e Martha Chen, Homens e Mulheres na Economia Informal, um resumo estatístico. Obrigada.